Olá, eu sou Tainan Bogelupi, sou ator e também estou na TV Relacionamento. Casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Dói no coração ver tamanha dor, tanta incompreensão e tanto desamor, tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta indiferença, tanta solidão. Ninguém merece sofrer assim, abandonado na vida. Estamos presenciando, enfim, uma geração perdida. Casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E o programa de hoje, ele traz um coroamento de um monte de atividades que a gente tem feito ao longo do tempo, sempre conversando com pessoas muito top. Mas hoje é realmente uma coisa assim de muito valor agregado, né? Vamos falar com uma pessoa maravilhosa que pesquisamos anteriormente, que é o maior recordista, né, em direitos autorais de vários tipos de músicas. Nós começamos pensando primeiro que ele era um homem que fazia pela música hinos de futebol, mas tem muito mais que isso. E nas pesquisas que a gente fez, o pessoal pode checar no site do ECAD, né? E vamos ver aqui. Santorelli, por favor, queria escutar da sua boca. Quantas composições você tem registradas hoje? Gravadas pelo site do ECAD, como vocês pesquisaram, quase 2.500 canções gravadas. Perfeito. Gravadas, né? Gravadas, sim. Com vários artistas brasileiros, muitas gravadas por mim mesmo. E muitas com variados artistas, né? De todos os gêneros. Eu costumo dizer o seguinte, você abriu o programa falando do negócio dos hinos de futebol. Perfeito, né? isso. Eu fiquei conhecido aí no Brasil porque como maestro, compositor dos hinos futebolísticos. Que são mais de 200 hinos que você fez. Perfeito. Só que não é só hino de futebol, eu gravo outras coisas, claro. Fiquei conhecido, porque a mídia deu essa ênfase no negócio dos hinos de futebol. Sim, perfeito. A gente grava desde lá do começo dos anos 80, tudo, né? Várias músicas. Então, ao todo, hoje, salvo engano, quase 2.500 canções. Acho que 2.300 e poucas canções. Perfeito. Gravadas, né? Agora, claro, composições que ainda não foram gravadas, eu tenho várias, né? De vários estilos. Muita coisa para orquestra, muita coisa para duo, instrumental, piano e flauta, violão e clarineta, essas coisas. Ou mesmo música para violão erudito. Entendeu? Sem contar essas composições, né? Apenas as músicas gravadas profissionalmente. E é gravação profissional, não é aquela gravação feita na fita cassete de antigamente, né? Ou a gente com violãozinho tocando. Não. Gravação todas profissionais com arranjo, tudo, feito em estúdio mesmo, né? Ok. Santorelli, o teu sucesso, a gente mapeando, dá a impressão seguinte, que você achou uma fórmula mágica, tá? E foi arrumando uma metodologia para que tudo dê certo, né? Agora, pessoas normais, mesmo amantes da música ou que tenham grandes aptidões, o que você acha que diferencia você, com todo, assim, mostrando todo esse talento, mesmo na umidade que você tem, das pessoas que fazem, por exemplo, sucesso com uma música só e depois ficam fora do cenário? Veja, eu nunca persegui essa coisa chamada sucesso. Porque o sucesso é uma coisa muito relativa. Veja, esse mundo todo de música que eu tenho gravada,
Muita gente pergunta, escuta, qual é o teu maior sucesso, Santarém? Não existe esse maior sucesso, porque, veja, uma música que é sucesso no Belém do Pará, por exemplo, Sim. tem muitas lambadas gravadas com os artistas do norte, todos lá. É muito sucesso lá, mas não toca aqui, em São Paulo. Então, é um sucesso relativo, ele toca lá. Às toca. vezes é regional. Regional, mas é um sucesso. Sem dúvida. Para eles é um sucesso. E às vezes muitos sucessos que tocam aqui em São Paulo, não tocam lá. Sim. É sucesso aqui, mas não é lá. Então, veja, claro, eu tenho alguns sucessos que tocou no Brasil todo, tudo. Mas essa história de sucesso, olha, eu nunca me preocupei com isso. É tanto que eu não persigo, eu não sigo um ramo, vamos dizer, musical só. Por exemplo, gravar só música romântica, gravar só frevo, gravar só rock. Não, eu não consigo isso. Qual é o teu estilo? Eu não tenho estilo. Eu até gostaria de ter um estilo, mas não tenho estilo. O meu estilo é o que vem, eu estou fazendo uma canção, o que é isso? É um samba, eu vou fazer o samba. Eu estou fazendo uma canção, o que é isso? É um brega, eu vou fazer o brega. Eu estou fazendo, é um frevo, vou fazer o frevo. Então, não existe, na minha concepção, essa discriminação de música A, ou música B, ou música do Rio Grande do Sul, ou a música do Norte, não interessa, é música, tudo é música. E não acho que nada meu diferencia das outras pessoas. O que talvez possa ficar um pouco, vamos dizer assim, um pouco distante, é que a maioria das pessoas tem um estilo só, que faz aquela música. Exato. Né? E eu gosto de fazer outras coisas. Eu não sei, as outras pessoas também poderiam fazer, mas às vezes não querem, optam por uma coisa. Por exemplo, você falou do hino de futebol que está em voga. Quem é que quer fazer hino de futebol? Principalmente time pequeno, só o Santo Aurélio. Não tem ninguém fazendo isso. Né? É verdade. Tem que ter muito amor por isso. Sim, e dá a impressão seguinte, você veio para cobrir um monte de lacunas. Essa dos times de futebol é bem nesse estilo mesmo. Então, os seus alvos principais não são clubes grandes que já tem, são clubes pequenos, né? Ou esses em ascensão. Isso. Então, na verdade, assim, é uma premiação que você concede a eles. Isso é muito bacana. Então, a preocupação, vamos dizer assim, primordial é compor para aquele clube que não possui ainda o seu hino. É aquele clube humilde, aquele clube lá dos rincões brasileiros que não tem um hino próprio. Tem clube, Kendi, que quando vai fazer uma apresentação qualquer, toca o hino da cidade, porque não tem hino. Isso me deixava um pouco inquieto. Eu falei, não, mas esse clube precisa ter um hino. E aí, por isso, eu comecei a fazer esses hinos para esses clubes. Clube pequeno de menor potencial. Primeiro, clube grande já tem seu hino. É verdade. Outra coisa, Santorelli, para fazer o hino da cidade, você dá do clube, né, de futebol, você dá uma pesquisada, as cores que ele tem, data de fundação, então, para ficar o mais rico possível, sim. Né, e que agrade. Sim. E essa parte da pesquisa para você também assim, é prazerosa para você? Prazerosa. Veja, tem duas vertentes aí. A primeira vertente é o clube que me pede. Ok, Tem um clube que me pede. Aí fica mais fácil. Por quê? Porque ele me fornece todo esse material aí, ele me fornece cor de camisa, data da fundação, algum jargão da torcida, né? Tal, mascote, etc. Aí fica mais fácil porque você já tem ali tudo, vamos dizer, delineado ali, dá para você construir. Quando não, é aquele clube que não me conhece, eu nunca vi jogar, não sabe nem que eu existo. Agora pode ser que saiba, porque é por causa das reportagens todas aí comigo no time de futebol. Mas não sabe que eu existo. Mas eu vou fazer o hino daquele clube, porque eu vou na internet, pesquiso, tem mais umas 2 ou 3 pessoas que trabalham nesse sentido. Para mim, a gente faz, né? Depois, qualquer dúvida, eu ligo ou passo algum e-mail para o clube, né? Para saber como é a camisa, tem algum jargão, assim, vocês têm algum mascote, né?
ou algum jargão popular, do tipo o lobo do mato, o leão da floresta, essas coisas todas. Ah, é verdade, tem isso. Tem isso. Aí você vai juntando tudo isso, né? E para compor esse hino. Alguma outra coisa, a composição do hino futebolístico, ele tem uma particularidade muito interessante, que é o seguinte, perceba, a diversidade léxica disso não é muito grande. Por quê? Porque o que você tem que falar é que o time é o campeão, o time é o melhor, o time é o maioral, é o time que tem o pendão mais bonito, o time tem lá a sua bandeira estrelada, etc. Entendeu? Então, o léxico disso, ou seja, a variedade de palavras, ela não é tão grande quanto fazer uma música popular, porque aí você vai buscar o que você imagina, vai sonhar, vai buscar muita coisa. No hino de futebol é um pouco diferente, porque você fica restrito àquela nomenclatura, o que você pode falar é de uma maneira diferente. Exato. Entendeu? Todo time é o time do seu coração, é o time campeão. O time nunca ganhou nada, mas para o hino, para você, tem que ser o hino do coração, é o maior time do mundo. Mesmo que não tenha ganho nada. Nunca ganhou nada. Exato. Entendeu? Então tem clubes, por exemplo, esse clube que teve aqui, o Andirá, né, que teve esse problema do goleiro e tal, né, que o goleiro estava jogando muito bem, na hora do pênalti, o técnico tirou o goleiro. E veja repercutiu muito repercutiu na mídia, no mundo inteiro. E veja que isso foi a felicidade do goleiro. Exatamente. Que foi contratado pelo Botafogo. Sim. No dia ele ficou muito triste. Chorou. No outro dia ele já era outra situação. Outra situação. E veja, o hino daquele clube é meu. E eu fiz aquele hino há muito tempo. Sim. Sr. Torelli, já que a gente está falando de futebol, e você falou na entrevista que você concedeu lá na Conexão Adri Bruxel, sim, sim, que você não tem assim um time de coração, né? Na verdade, assim, são vários. Mas que recentemente você fez aí para 2 clubes maravilhosos aí e grandes, né? A gente poderia escutar um pouquinho? Pode. Então, essa foi uma brincadeira isso, né? Porque, na realidade, eu compondo para muita gente, eu falei, agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer um disco inteirinho para o Corinthians. Para o Corinthians. Fiz um hino, vamos ver se eu consigo encontrar ele aqui para tocar um pedacinho. Tá pegando aí, Herbert? Tá, né? Tá legal, né? Então eu vou tentar achá-lo aqui. Depois você... Olha aqui, ó. Eu fiz isso, ó. Vai, Corinthians! Vai, meu Corinthians! Vai, meu guerreiro timão! Vai, meu Corinthians! Mais uma vez campeão! Vai, meu Corinthians! Conseguiu pegar aí, velho? Vai, meu guerreiro timão! Vai, meu Corinthians! Mais uma vez campeão! Aí veja que coisa interessante. E o interessante é assim, quando o Corinthians foi jogar lá no Japão, Sim. aí o pessoal falou, vai Corinthians, né? Foi, Corinthians! E com isso, né, ficou esse jargão. Isso! E eles falam muito timão. E você colocou isso daí, cara, muito bacana. Exatamente, é aquela coisa que eu te falei, eu pergunto sempre aos clubes, tem algum jargão da torcida, né? Cor de camisa, as coisas tudo, né? O Corinthians não precisa perguntar, porque todo mundo conhece, né? Sim. Então, veja, depois que eu fiz esse disco inteirinho pro Corinthians, que são, se eu não me falho, se a memória não falha, que são 13 ou 14 canções. Puxa todas vida. pro Corinthians. Certo. E aí começaram a falar que eu era corintiano. O Sr. Torelli fala que não tem time, mas ele é corintiano, olha aí, ele é corintiano e tal. Aí o que acontece? Depois que falaram que eu era corintiano, para provar que eu não sou corintiano e sou também corintiano, eu fiz isso aqui, ó. São Paulo, meu amor. São Paulo, meu tricolor.
tricolor. Entenderam? Sim, aí você colocou tricolor, pôs um samba que é para caracterizar São Paulo, né? Maravilhoso. Então, veja, para não dizer que eu sou corintiano, eu fiz o hino do São Paulo. Agora estão dizendo que eu sou São Paulino. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o hino do Santos, vários hinos do Santos, e vou fazer do Palmeiras. Aí fica todo mundo em casa. Gente, não é brincadeira, mas eu não tenho um time de coração, eu tenho todos. Okay. Eu amo o Corinthians, eu amo o Corinthians, eu amo o São Paulo, eu amo o Palmeiras, eu amo o Santos. Eu amo o Juventus, morei na Moca, na rua Jabari, amo o Juventus. Como todos os clubes. Se quer ver, tem um clube em Natal, Rio Grande do Norte, chama Santa Cruz. É a terceira força do estado. Ok. O hino do Santa Cruz é meu. A hora que eu fiz o hino, que bateu lá, eles adotaram aquilo como fosse um filho deles. Sim. E aquilo que leva para frente, viu? O hino é aquilo, patrioticamente, né? Aquilo que incorpora na pessoa e ele leva aquilo com valores. 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 Dúvida. Fica arraigado no próprio torcedor. Exatamente. E veja a importância disso. Eu passei a amar esse clube também. Salvo engano, esse clube estava afastado lá da federação, lá há muito tempo. Mas que não disputava, então, salvo engano. Se estiver errado aí, alguém me corrige, mas salvo engano acontecia isso. Esse clube não estava disputando o campeonato. Depois, eles entraram no campeonato, talvez até, quem sabe, tiveram esse impulso maior de crescer mais. Hoje é a terceira força do estado, por causa do hino, não sei, talvez. Perfeito. Não, mas isso impulsiona mesmo. Impulsiona. Ô, Santorelli, para você, então, as 7 notas musicais representam muito, né? Representa um turbilhão de notas. São 7 notas, né, que a gente fala. Na realidade são 12, né? São 12 Exato, notas. isso. Porque tem o dó, dó sustenido e tal. Isso, a gente fala 7 notas, mas são 12 na realidade, né? Essas músicas, elas se multiplicam e multiplicam e multiplicam e multiplicam. Não tem fim, isso não tem fim. Você vai fazendo. Claro, alguma coisa pode até ficar parecido com outra. Alguém me perguntou uma vez o seguinte: você fazendo esses hinos de futebol tudo, será que não chega um momento que fica muito parecido um hino com o outro e tal? Eu falei, olha, corre esse risco. Sim. Porque, primeiro, como eu falei anteriormente, o mundo léxico disso não é tão grande. Para você falar de futebol, você tem que falar daquilo. Você tem As que falar cores também muitas vezes mistura. As cores também não é muita coisa. Né? Você vê, a maioria dos times aí tem, vou dizer, os tricolores. Vamos pegar os tricolores. Geralmente é preto, vermelho e branco, ou no caso do Fluminense lá, verde, grená e branco. Aquilo mistura um pouco. Ok. Ou branco e preto. Ou branco só. e preto. O que tem de time bicolor, é tanto que tem muitos hinos meus que eu falo bicolor. Tá. Tem os quadricolor. Eu falo isso, quadricolor. Eu me lembro de um hino que eu fiz para um time do interior do Rio Grande do Norte. Veja, gente, isso tudo que eu estou falando aqui é time profissional. Não é time amador, não. É time profissional. Ok. Não é time amador, é tudo time profissional. Mesmo sendo time pequeno, como a gente fala, Exato. né? Mas são times profissionais, tudo. Esse time mesmo, Santa Cruz, o time joga lá na arena onde jogam os grandes clubes lá, Sim. o ABC e tal e tal. Muito bem. Esse clube que eu estava é quadricolor. Ele chama Pau Ferrense, de uma cidade chamada Pau dos Ferros. Ok. Salvo engano, fica no oeste do estado. Ali já para o lado de... chegando lá perto de Fortaleza, já para aquela região, Ceará. E eu fiz isso. Verde, amarelo, azul e branco, pau-ferrense, força do interior. Meu quadricolor, querido norte rio-grandense, eu vou aonde você for. A torcida adorou isso. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e outra, ele fica muito patriótico para a cidade também. Demais. Isso que a parte de civismo, né? Fica muito, Isso. né? Uma outra coisa importante, para mim, é que
eu passo a fazer... Não, Eu na fico energia, fazendo né, parte... física quântica, você realmente faz parte da cidade, faz parte E do clube. sim, e dos torcedores também. Então, fica no coração, eu fico na história daquele clube, daquela agremiação, entendeu? É tão importante isso que tem clubes, por exemplo, essa cidade que eu te falei, tem 3 clubes profissionais. Os 3 clubes são hinos meus, todos os 3. Uma outra característica, uma outra cidade, desculpa, também no interior do Rio Grande do Norte, que tem um time muito famoso, chama Corinthians de Caicó. Já foi campeão lá. Que não tem nada a ver com o Corinthians daqui. Não tem Tá. nada a ver com o Corinthians daqui. Corinthians de Caicó. Só que é preto e branco. Ah, ok, entendi. Então eu fiz o hino do Corinthians, lá de Caicó. Esse clube, salvo engano, já possuía hino. Mas a torcida adotou o meu hino de uma tal maneira que quando ele joga, quem toca no rádio é o meu hino. Não, parabéns. E aí eu fiz para o Corinthians e fiquei sabendo que tem um arquirrival, que é o Caicó Esporte Clube. Eu falei, peraí, vou fazer para o Caicó Esporte Clube também. Como o Caicó Esporte Clube não tinha ainda, eu fiz para o Caicó Esporte Clube. Então, os 2 clubes da cidade, os 2 têm hinos feitos por mim, entende? Isso para mim é muito gratificante. Sim. Ô Santorelli, você, voltando à tua memória, aos 14 anos de idade, né? Já Comecei a gravar aí, 15. Que aí já se passam mais de 40 anos, né? Com isso. Como que você se imagina aquele menino lá, compondo, e o gigante que você se tornou? Não, eu não diria gigante, mas eu diria assim, teve uma evolução na minha vida, né? Sim. Primeiro porque eu sempre fui muito filomático, para não dizer filósofo, porque filósofo é aquele cara que é estudioso, vai em busca da sabedoria, não é isso? Mas eu não gosto de falar porque os filósofos ficam um pouco com raiva. Mas ele não fez filosofia, como é que ele está dizendo que é filósofo? Tá. Apesar de ter feito mestrado em filosofia, mas eu não me considero filósofo. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre fui filomático, aquele cara que vai em busca da sabedoria e tal. Sempre fui isso. Gostei sempre muito de ler, porque eu tive a felicidade de ter pais que sempre também gostaram de ler e tudo, né? Comecei a ler Machado de Assis, que é o meu escritor preferido, eu tinha 12, 13 anos, eu não entendia muito o que, depois reli tudo, etc. E sempre gostei de ler, mas ler mesmo, tudo. Agora, não é ler, como o pessoal fala, ler até bula de remédio, não é isso. Okay. Lê o que é bom. Exatamente, Lê o que perfeito. é bom, lê o que é bom. Muito sábio, exatamente. E- Aproveitar tempo bom para coisa boa. E para coisa boa. Então, desde tenra idade, eu comecei a gravar quando eu era adolescente, contratado pela maior gravadora do país, da Copacabana. Sim. E eu tive a felicidade... Não te assustou o primeiro impacto? Assustou. Assustou porque a primeira companhia que eu procurei, eu me lembro como fosse hoje. A gravadora era ali na Rua dos Gusmões. Aqui perto de São Paulo. Lá no ok. centro, lá e tal, Rua dos Gusmões. Era ali quase na esquina da Rua dos Andrade, lembra daquele prédio ali da esquina lembro, e lembro, tal? sim. Tinham muitas lojas de negócio de televisão e tal. ali Exato, embaixo, né? legal. E ali era o ponte, porque tinha a Rua do Triunfo onde ficava a RGE, lembra disso? E cinema da Boca também. E o estava lá. cinema todo, Zé do Caixão estava sempre por ali. todo mundo Exato. tava. E a primeira gravadora que eu procurei, falei, nossa, será que um monstro desse, uma gravadora Copacabana e tal? Consegui falar com o dono, o diretor e tal. Ele me ouviu e falou, você canta, menino? Eu falei, compõe também, compõe. Canta uma música tua. E eu cantei batendo assim na mesa dele, na mesa assim. Ele me ouvindo assim, ele ficou olhando para mim, eu cantando, garotinho, canta outra. Eu cantei. Eu tinha muita coisa assim, naquele estilo da Clara Nunes. Ok, então. Muita coisa assim, né? Samba, essas coisas todas. Aí ele perguntou para mim, você tem alguma música romântica? Brega e tal? Eu falei, tenho. Cantei um brega, ele falou, muito bem, gostei. Aí pegou o telefone, ligou lá para dentro, chamou alguém, que era um cidadão que trabalhava com essa parte, falou, olha, esse garoto aqui é meu, ele tem muita música boa, nós vamos pegar, vamos começar a gravar
com os artistas, que vê o que ele tem de bom aí para os artistas, aí vamos começar a gravar as músicas dele, e falou para mim, olha aqui, eu vou gravar você cantando também. Pronto. Perfeito. E aí eu comecei a gravar como compositor e tal, mas claro, mas me impressionou. Mas quando você voltou para casa, você achou que... Eu achei que era um sonho. Que bacana. Eu achei que era um sonho. Eu falei, meu Deus, será que isso é verdade? Aí você contou em casa. Contei. E o mais legal, quando eu entrei pela primeira vez no estúdio, eu nunca tinha entrado no estúdio. Não te deu, assim, batida forte do coração? Batida forte de emoção. Acho que deu, sim. Eu fiquei muito emocionado, tudo, claro. Mas, como eu nunca tive problema cardíaco, então... tranquilo. Mas muita emoção, claro. O meu primeiro disco, então, para gravar, para botar voz no primeiro disco e tal, aquela coisa... Você chega no estúdio, vê aquele monte de músicos, aqueles senhores de idade da orquestra sinfônica, tudo com os violinos, esperando para... Né? E eu imaginava que eu ia cantar ali no primeiro dia. Não, nada disso. Vai gravar os músicos, tudo, depois vem botar o coro, você vai cantar depois e tal. Entendi. E aí eu participei desse processo todo de gravação e fui me acostumando com o estúdio de gravação, né? Gravei meu primeiro disco, um compactozinho, aqueles disquinhos. Sim. Não existe mais. Compacto. Nós estamos falando aqui para pessoas que nunca ouviram falar disso, né? Compactozinho, desse tamanho de compactozinho. Isso. Depois veio o LP, que também não existe mais. Exato. Existe, claro, nas lojas de sebos e tal, né? Os discos antigos e tal, né? Então, no LP eu já estava mais familiarizado com o estúdio, entendeu? Aí fiz esse primeiro LP, no segundo LP eu falei, não, aí o arranjo vai ser meu mesmo. Puxa, interessante. Ô, Santorelli, e você, qual a sua sensação quando você escutou cantores renomados já cantando a sua música? Então, isso é interessante, porque eu comecei, mostrava a música para A, para B, para C e tal, tal. Aí me falaram, o cantor fulano de tal, sem citar nome, tá? Porque pelo seguinte, porque eu não cito nome, porque um outro programa aí, eu fui citar nome, no outro dia me ligaram, pô, você não falou do meu nome? É verdade. Você não falou do meu também, nome? Eu prefiro não falar nome de ninguém. Então, aí o fulano de tal vai gravar a tua música. O quê? Que bom, que bom. Eu não acreditei, eu só acredito vendo aquela história, né? Sim. Mas a pouco, quando cheguei, eu disse do cara pronto e tal, botaram lá aquele vozeirão bonito, o cantor que eu adoro, uma das maiores vozes do Brasil, famoso no mundo todo. Inclusive, uma das músicas que ele gravou foi sucesso em Portugal, muito sucesso, porque a música chama Saudade de Lisboa. Ele fez muito sucesso, ele já fazia muito sucesso para lá e para cá e tal. E eu fiquei, nossa... Minha música, quando eu vi meu nome na capa do disco dele. E quando você escutou a tua música tocada no rádio? Do rádio. É outra felicidade, né? Sim. É outra felicidade. Você vê o seguinte, é como que fosse, independentemente de você estar fazendo sucesso ou não. Você ouve tua música tocar no rádio, você fala, poxa vida, atingiu o meu objetivo, que era fazer o trabalho. Sim, um sonho realizado. Ser divulgado para o grande público. É isso? É isso. É igual, por exemplo, quando um time que tem um hino meu faz um gol e a rádio toca aquele vamos dizer, aquele jinglezinho ali. Sim. Nossa, é uma felicidade tamanha. Aquele é o ápice, sabe? Você fala, poxa, o time fez um gol e a minha música, vamos dizer assim, trouxe alegria total. Ela veio coroar, essa é a palavra. Perfeito. Veio coroar. Ô Santorelli, numa visão assim, muito simplista minha, eu vejo o seguinte, você tem um bom equilíbrio de espiritualidade com o resto, né? Razão e emoção bem controladas. Eu acho que isso daí te ajuda bastante, né? Até sempre pensamentos bons, Isso. sabendo o seguinte, ó, essa semana vai ser boa, hoje vai ser o dia bom. Melhor do que ontem, amanhã Melhor. vai ser Isso daí ajuda muito. Ajuda muito. E uma coisa que me ajudou muito nisso, que me ajuda sempre, é a música. A música, ela funciona como um bálsamo. Sim. Que cai sobre você
e te dá um banho de tranquilidade. Isso é a música. Então, no lugar do Santorelli estar pensando, mas aconteceu aquilo, alguém fez isso. Não quero pensar nisso, eu quero pensar em coisa boa e compor. É isso que eu quero. Perfeito. Sem imaginar que aquilo que eu estou compondo vai ser sucesso ou não. Eu não tenho essa preocupação. Entendi. Não tenho essa preocupação. Por isso que eu faço um samba, faço um rock, faço um frevo e tal. Eu não tenho essa preocupação. Como eu te falei, eu fui campeão do Festival de Frevo, do maior festival de frevo do Recife. Nossa. E que é o maior do mundo aí em frevo. A capital do frevo. Exatamente, é. E eu acho que eu tenho essa música aqui. Deixa eu ver, se eu tiver, eu vou mostrar um pedacinho dela para ver se a gente... Tá aqui, Frevo Quente. Olha ela. Deixa o suor escorrer, deixa arder, deixa queimar, que essa chama no peito acende o desejo perfeito de amar. Deixa o suor escorrer, deixa arder, deixa... Então veja, Frevo Quente. E às vezes você não conhece pessoalmente nem a cantora, muitas vezes. Não, no caso aqui eu conheço. É uma cantora pernambucana. Perfeito, tá. É a cantora de frevo do mas às vezes difícil. Tem música que às vezes você nem conhece. É um pouco difícil, assim. Tá. Às vezes, por exemplo, em Portugal tem cantores lá que gravaram música minha que eu nem conheço, eles me conhecem. Entendi. Mas gravou música minha e tal. Perfeito. A maioria dos cantores a gente conhece, porque às vezes são da mesma gravadora, né? Porque agora não tem mais gravadora, né? Ou de gravadoras que a gente conhece, que a gente está sempre, né? Então, no meio do métier da música, geralmente todo mundo conhece todo mundo. Às vezes não conhece pessoalmente, pô, o Santorelli, já ouviu falar, maestro e tal, tal. Fulano de tal, eu conheço, cantor, não sei o quê. Então, a comunicabilidade fica fácil. Perfeito. Ô, Santorelli, nós estamos aí dos instantes finais. Na minha humilde concepção, eu te vejo assim, tem um pensamento do livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, Sim. que ele fala assim, o rio atinge os seus objetivos quando aprende a contornar os obstáculos. Né? Eu vejo você como uma água, tá? Você deixa fluir. Né? Em vez de você pensar nos obstáculos ali, né, você contorna os obstáculos, né, em vez de ficar batendo neles tal, e deixa fluir. Então, eu imagino você assim, como se a gente jogasse uma pedra no lago e aquelas ondas se espalhando, porque você imagina quantas pessoas você continua trazendo alegria, você ajuda no sucesso das pessoas, né? Você ajuda as cidades, as pessoas, os torcedores, e também a música no total. Então, eu sempre quis conhecer pessoas assim que eu considero privilegiadas, né? E você é uma delas. Então, muitíssimo obrigado, viu? Amém. Termino com uma frase que eu gosto muito de dizer o seguinte: tudo vem no tempo de Deus. Isso. Nada é no nosso tempo. Tudo vem no tempo de Deus. Se não for no tempo de Deus, você pode gravar 502 milhões de músicas, tal. Se não for naquele tempo, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Muito então, sábio. tudo é no tempo de Deus. E esse contorno que você citou, é muito bom, porque você vai aprendendo nesse caminho aí. Exato. É bom esse caminho contornável, Sim. porque você vai aprendendo com ele. Exato. E vai fazer uma música com isso daí. Vou fazer. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Santorelli, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.